Bom, muito boa tarde, bem-vindos aqui a mais uma sessão de conversas em torno de música, Ana Frac. Apesar de ser uma conversa em torno de um livro, é sobre música, até porque o livro tem 3 CDs. O livro é A Guitarra de um Povo, sobre o Carlos Paredes, como já perceberam, e tem o mesmo título de um outro livro, do mesmo autor, que aqui está, Otávio Fonseca, saído no ano 2000. Esse feito a convite de uma revista que foi também uma organização do Porto, O Mundo da Canção. O livro saiu nessa altura, no ano 2000, não abrange a discografia toda do Carlos Paredes, porque houve um disco que saiu já depois da saída desse livro, e agora, 25 anos passados, retoma-se o mesmo título, mas não propriamente o mesmo livro. Ou seja, o livro que temos aqui na frente é um livro que levou a uma investigação muito mais aturada da parte do Otávio Fonseca, que foi desta vez desafiado pela Tradição, que temos aqui o representante Albano. O José Moças era para vir, mas não pôde estar. Portanto, temos um representante da Tradição, da editora, também do Porto, e a convite da Tradição, o Otávio Fonseca voltou a investigar a vida e obra do Carlos Paredes. E o resultado é este livro, que percorre, de facto, percorre de uma forma que o outro não tinha podido ainda percorrer toda a vida e obra do Carlos Paredes, com muito mais recurso a entrevistas, a pesquisas, a documentação, e ao mesmo tempo tem também som. Tem som porquê? Tem o som de um concerto que o Carlos Paredes deu, e estava inédito, no Carlos Alberto, no Porto, e tem também um som de um disco que ele gravou na antiga República Democrática Alemã, na RDA. Quando lá foi, ele pensava que aquilo era só para editar na RDA e, portanto, não se teve problema nenhum, e gravou lá uma coisa. Eles, não, é só para editar aqui. E acabou por isso criar um conflito com a Valentim de Carvalho quando ele chegou a Portugal, mas depois poderemos falar isso mais tarde. Na verdade, são 2 concertos que estavam completamente inéditos do ponto de vista discográfico. Ou seja, não havia um registro em disco, no outro fora da RDA, foi só editado lá, em LP, e este do Carlos Alberto, que é um concerto muito específico, porque o Carlos Paredes, além de tocar, e toca extraordinariamente no concerto, como verão quando ouvirem o disco, fala muito. Fala muito mais do que tinha falado até à data em qualquer outro dos seus concertos. Aliás, muita gente que terá assistido a concertos do Carlos Paredes veria que ele praticamente quase não falava. Ele falava de uma coisa ou outra, mas muito brevemente, e tocar era o essencial da sua presença em palco, e não falar. Neste disco parece quase uma aula, e é uma aula extraordinária de música, porque ele fala da música, contextualiza a música que vai tocar, conta algumas histórias, 1 ou 2 pessoais, que também era raro ele falar, ele nunca falava dele em pessoa, falava sempre falava sempre da música que ele fazia, mas dele próprio recusava-se. E aqui há 2 histórias que ele conta que se passaram com ele e que são personalizadas, e ao mesmo tempo acaba por ser quase como se fosse uma conversa grande, com música pelo meio e com as características quase de uma gigantesca aula de sabedoria naquilo que ele era extraordinário, que era a composição, era a execução como músico, e era também o pensamento sobre a música, porque ele pensava muito, e aliás tem vários artigos escritos, artigos esses que são também aqui reproduzidos nesse livro. Portanto, isto começou a partir desse concerto. E esse concerto, essa gravação, foi a Tradição que, de algum modo, teve acesso a ela, verdade? É verdade, sim senhor. Muito obrigado pela presença e por poder estar aqui a representar a Tradição. O Zé Moças era a figura que deveria cá estar e é um pilar da nossa cultura, e a Tradição já há mais de 30 anos que assim o comprova. Vou tentar dar o meu melhor para tentar manter a imagem desta editora. O Zé Moças teve acesso a esse concerto, soube da possibilidade de poder participar no centenário, tinha o concerto há coisa de 1 ano, e fez a proposta ao grande Otávio Fonseca, que já trabalha já
escreveu para a tradição outros livros e então lançou-lhe este repto para fazer um livro sobre Carlos Paredes através de entrevistas, o máximo de recolha possível, com o maior conteúdo possível com base académico e de investigação. É disso que este livro se trata, sobretudo a parte da palavra, a parte emocional e factual que Otávio Fonseca coloca aqui nestas 200 páginas. Tem também 3 fotógrafos com muitas fotografias, muitas delas inéditas, e 3 CDs para fazer esta combinação de palavra, imagem e som, para tentar dar o máximo de relevo a esta figura da cultura portuguesa, que é Carlos Paredes. Não tenho muito mais a dizer, se puder participar um bocadinho terei todo o gosto, mas para mim é só o poder estar aqui é uma alegria, e passo a palavra ao mestre Otávio Fonseca, que nos vai dizer. Otávio, já agora queria te perguntar o seguinte. Bom, disse-me numa conversa recente que a primeira vez que teve contacto com o Carlos Paredes foi num programa do Zip Zip. Viu na televisão e ficou, bom, siderado quase, a ouvir aquele som e a ver aquela presença. Nessa altura, lhe passaria pela cabeça que ia escrever um livro e que depois ia ampliar a noção desse livro para um outro livro ainda sobre o Carlos Paredes. Foi a partir desse momento que começou a acompanhar aquilo que ele fazia. Como é que foi esse processo? Eu nunca tinha ouvido falar no Carlos Paredes, não é? E de facto aquela exibição no Zip Zip nunca mais me saiu da cabeça. Em 1969, não é? 69, portanto eu tinha 19 anos e nunca mais me esqueci daquilo, portanto o senhor com a guitarra dentro dele mesmo e a tocar de uma maneira fortíssima, não é? E com a cabeça, a abanar a cabeça ao ritmo da música, aquela imagem nunca mais me saiu da cabeça. E então eu procurei depois conhecer alguma coisa dele. E o primeiro disco que eu comprei dele foi o segundo LP, o Movimento Perpétuo. E depois, então, depois de conhecer o Movimento Perpétuo, eu fui atrás da guitarra portuguesa e dos EPs. E a partir daí comprei sempre os discos que iam saindo, né? O Espelho de Sons, o Concerto em Frankfurt, tudo isso, não é? Quando lhe fizeram o primeiro desafio da parte do mundo da canção para fazer aquele livro, o 2000, como é que encarou esse desafio? Era o primeiro livro dessa coleção, aliás. Era uma coleção que o mundo da canção inaugurava, com esse livro dedicado ao Carlos Paredes. Como é que encarou o desafio nessa altura? Pois é, essa é uma história interessantíssima, porque o Avelino Tavares, o fundador do mundo da canção, fez uma proposta de fazer uma série de biografias, que depois só se concretizaram 2, uma série de biografias, e eu aceitei imediatamente. E depois, numa segunda reunião, ele fala-me Carlos Paredes. Música instrumental, não tenho letras para discutir. Mas pronto, lá me fiz a tarefa e depois acabei por me entusiasmar. Normalmente é o que me acontece quando tenho muitas dúvidas da minha capacidade de fazer determinadas coisas, e depois entusiasmo-me e faço com paixão estes pequenos escritos. Mas foi assim, de facto, para mim foi um balde de água fria. Olha, eu estava a pensar José Mário Branco, Fausto, tenho aquelas letras para discutir e de repente aparece-me Carlos Paredes sem letras, que é interessante porque em relação ao Carlos Paredes, em relação ao movimento da canção de protesto, ele, em várias entrevistas, ele queixa-se dessa desvantagem que ele tinha. Portanto, ele admirava muito José Afonso e do modo geral, o movimento das canções de protesto, mas tinha essa desvantagem, que a música dele não tinha de letras, não é? E é engraçado que ele tem 2 atitudes de se meter no movimento da canção de protesto. E reparem que ele defendeu sempre os baladeiros, mesmo afrontando o seu amigo e amado Fernando Lopes Graça, que não gostava nada desse tipo de música. Tenho que dizer que em relação ao José Afonso, rapidamente o Lopes Graça mudou de opinião. Em 75 ele numa entrevista, foi-lhe perguntado se o José Afonso era música popular, e aí sim ele foi muito justo com o José Afonso. Mas então o Carlos Paredes tinha essa desvantagem, e a primeira coisa que ele fez em relação a isso foi, em 1970, com a segunda mulher dele, que era uma cantora lírica, a Cecília de Mello, e então ele fez um disco cantado.
O disco tinha duas faces. Na primeira face tem duas faces. Na primeira face eram canções tradicionais feitas com arranjos do Carlos Paredes e acompanhado por ele, que é uma experiência interessante, ver o Carlos Paredes a acompanhar um cantor, né? E na segunda face do disco temos canções que ele já tinha gravado, instrumentais, mas que ele meteu letras de poetas neorrealistas. Principalmente o que está mais representado é Manel Alegre. Portanto, esta é a primeira tentativa dele se assumir integrante do movimento da canção de protesto. Depois tem outra experiência muito interessante em 73, que ele vai para gravar o terceiro LP e que acabou por achar que não tinha qualidade e o disco não foi editado, mas depois ele, na República Democrática Alemã, editou o disco que o Nuno Pacheco falou há pouco, onde ele tem o que gravou em 73, que é uma suite, portanto, um conjunto de 6 temas, que se chama O Ouro e o Trigo. E não é mais nem menos do que a história do Alentejo sob a ditadura fascista. Tem lá um tema dedicado à morte de Catarina Eufémia, outro tema é dedicado à fome e a sede dos camponeses alentejanos e por aí fora. E ele consegue perceber perfeitamente, portanto, como ele conseguia traduzir por música instrumental, sem palavras, aquilo que o povo alentejano passou. E digamos que estes são os dois actos assim, mais significativos na intenção dele se introduzir porque em 73 estão a ver, quando ele gravou e criou e gravou a primeira vez o Ouro e o Trigo, que depois foi editado mais tarde numa coletânea, mas quando ele gravou isso estávamos em 1973, portanto em pleno fascismo, não é? Portanto, esses são de facto os dois atos que provam que ele se queria incluir ativamente no movimento da canção de protesto em Portugal. Há uma coisa curiosa em relação a esta gravação na Alemanha, que quem ouvir o disco depois perceberá, que é, há uma senhora que diz umas palavras em alemão antes de começar cada um dos temas. E essas palavras em alemão são palavras que o Carlos Paredes tinha escrito como apontamentos, exatamente para serem lidos antes, para explicar ao público alemão o que é que cada uma das canções queria dizer, o que é que cada uma das músicas queria dizer, e com já um intuito um pouco pedagógico, mais do que aquilo que ele faria nos concertos anteriores. Isto, segundo a Luísa Amaro, contou também há pouco tempo, a entrevista foi que num concerto, salvo erro em Santarém, tinha faltado a luz, e o Carlos Paredes tinha faltado a luz, exatamente, e o Carlos Paredes teve que falar naquele período, a dizer qualquer coisa para entreter as pessoas enquanto não voltava à música, não é? E falou. E no fim, parece que estava presente o pai do Mário Viegas, que disse, Carlos, andas sempre mudo e calado e aqui falas, quem te vive e quem te vê. E parece que, a partir desse momento, o Carlos Paredes se sentiu motivado, percebendo que as pessoas o ouviam e que podia ter algum interesse a sua fala, falar também nos concertos. E aquele do Carlos Alberto surge já nessa sequência, e o da Alemanha, que é anterior ainda, surge também na sequência disso. Portanto, há já uma intenção do Carlos Paredes de tentar ser mais explicativo e mais didático naquilo que ia dar às pessoas. Contextualizando, explicando que aquela canção nasceu assim, que aquela queria dizer aquilo. Eu digo canção, mas é sempre músicas. E isso, ao mesmo tempo, vê-se muito neste disco, não só no disco da Alemanha, com a senhora alemã a dizer em alemão aquilo que ele tinha escrito, foi traduzido, como se vê ainda mais no do Carlos Alberto. E no Carlos Alberto há uma coisa curiosa, que é, ele começa logo com uma história que é uma história meio louca. Acho que podemos ouvi-la na voz do próprio Carlos Paredes para perceber como é que ele lidou com o público nessas 2 noites do Carlos Alberto. Convidou-me a tocar num festival numa cidade francesa do Sul, um festival de folclore internacional. Eu iria tocar guitarra como representante de um instrumento pouco conhecido na Europa, mas com interesse. E há dias mandou-me pedir dados gráficos e durante a conversa ao telefone eu disse-lhe que lhe mandaria uma história da guitarra, não é? Explicar às pessoas o que era a guitarra portuguesa. E diz-me, não, isso não é preciso.
Isso não é preciso porque eu já tenho os dados necessários. Fiquei intrigado e perguntei-lhe, mas os dados como? Quem é que lhe deu isso? Já me deram. Mas que dados é que o senhor tem? Então começa-me com esta história. Sabe, a guitarra vem dos árabes, os árabes cantavam o fado, o Dom Afonso Henriques já tocava guitarra e cantava o fado, o vosso Dom Afonso Henriques e tal. O amigo está enganado, sabe? Quem lhe deu isso enganou. Não, senhor, a guitarra, e comecei a desenvolver os meus conhecimentos sobre a história. Não, senhor, teimava eu. Não, senhor, foram os árabes, o Dom Afonso Henriques tocava guitarra e teimava com o ar de quem não admitia que fosse modificado. Eu também com vigor, não é? Não, senhor, isso eu não consigo que isso seja publicado. Oh, meu amigo, mesmo que não seja verdade, deixe publicar isto que é muito mais bonito, dizia ele. Isto leva-me a crer que nós conhecemos mal esse instrumento. E o dever de um guitarrista não é apenas exibir o instrumento, é falar um pouco sobre ele se tiver disposição e tiver habilidade. Não é? Eu vou tentar. Para mim, este instrumento é um instrumento que tem a ver com pessoas, com sentimentos, com problemas humanos. E os guitarristas antigos, os guitarristas do passado, embora por vezes exagerassem, eram lamechas, piegas, mas de qualquer maneira tocavam uma guitarra com gente dentro, não é? Considero que a guitarra que não seja isto é apenas um instrumento agradável e característico, não é? Quem diz, portanto, fala em sentimentos, em problemas humanos, fala na vida, fala, portanto, também na vida de uma cidade. Este instrumento é essencialmente urbano. Eu estou relacionado com 3 cidades, precisamente pelas próprias características do instrumento. Coimbra, o Porto e Lisboa. Vivi mais ou menos influências guitarrísticas, é claro, na guitarra, influências de aspectos culturais e sociológicos de todas estas 3 cidades. É isso que eu vou tentar abordar ao longo deste recital. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma demonstração. Agora podemos... Como veem, ele conta uma coisa que é praticamente anedótica, que é o francês a garantir que o Afonso Henriques tocava o fado e que eram os árabes que tocavam e tal. E passa a uma coisa muito humana e muito explicativa, que é a guitarra o que é, não é? E, aliás, aquela frase que depois foi repetida aí em entrevistas e em discos e tal, uma guitarra com gente dentro, ele diz lá aqui, não é? Os guitarristas antigos tocavam guitarras com gente dentro, o que significa que tinham a alma do próprio guitarrista na guitarra, e portanto não era um mero executante, era alguém que transmitia parte do seu ser, não é? Naquelas cordas e naquele modo de tocar. E é o que ele faz no concerto, ao longo do concerto todo, é um concerto em que ele, como músico, está muito empenhado, nota-se que há uma... enfim, que toca extraordinariamente, mas ao mesmo tempo a fala também vai ajudando a que a música ganhe outras asas. O Otávio assistiu a um destes concertos. Estes foram 2 recitais no Porto. Assistiu ao primeiro e o que está no disco é o segundo, porque o primeiro acabou por não ser gravado. Como é que foi a sensação de estar lá? Portanto, primeiro foi um tipo de espetáculo que não estava na moda. Ninguém fazia um espetáculo daqueles. Reparem, ele abre o concerto a falar 7 minutos. Que é uma coisa incrível. Quer dizer, quem é que podia passar pela cabeça uma coisa desta, um espetáculo de música, começar com 7 minutos de conversa? Eu assisti ao primeiro concerto, foram 2 dias seguidos. A sala estava completamente lotada e depois decidiram fazer um segundo concerto. E disse-me a Luísa Amar que o Carlos Paredes achava, não sabia se deviam fazer um segundo dia, porque ia ficar vazia a sala. A sala tinha estado cheia no primeiro dia e no segundo dia ia ficar vazia. Não ficou. Ficou outra vez lotadíssima a sala. Eu assisti, de facto, ao primeiro concerto. O que foi gravado foi o segundo. Ele não sabia. O Carlos Paredes não gostava de ser gravado, e, portanto, nunca lhe diziam que ia ser gravado. E os concertos, e depois ele ouvia a gravação e ficava todo contente e agradecia muito por terem feito a gravação contra a vontade dele, não é? Isso aconteceu também com o de Frankfurt, não é? Que é um dos discos que integram a obra dele. Ninguém lhe disse que ia ser gravado e ele acho que ficou
muito zangado depois, mas depois ficou Não. mais ou menos satisfeito com o resultado. E por Não acaso, tinha sido gravado. e por acaso o resultado dele e do Fernando Alvim é ótimo, o resultado da gravação não é nada bom. Não é nada bom. Ele ficou muito contente com a gravação, não é? Mas na minha opinião é mesmo a pior gravação feita ao Carlos Paredes. Sim, porque é baça, não é? Ou seja, É baça, não tem presença dos instrumentos, não tem brilho, Claro, claro. é baça, pois é isso. Exatamente. Ao contrário desta aqui, onde se nota uma vivacidade enorme Exato, nas exato. cordas e nisso. Bom, neste concerto toca também o Luís Amaro, que aliás toca com outra guitarrista algumas peças clássicas. Uma das coisas curiosas também do Carlos Paredes era a aproximação dele ao universo clássico, não é? E a proximidade com a Luísa Amar a partir de 83 acaba por lhe dar também esse lado, não é? O lado da guitarra clássica, enfim, de cordas de nylon, uma guitarra diferente, e ao mesmo tempo com o universo da música mais música mais de câmara e música para recital clássico, que era uma ligação que ele tinha, mas até através dos discos do pai, mas que para ele era quase outro universo que ainda não tinha atingido. E aí houve uma ligação, não é? De qualquer maneira, ele tinha toda essa cultura musical através dos discos do pai, depois das aulas de violino e de piano, que foi a introdução dele à formação musical, mas ele, como compositor, sempre esteve próximo da música erudita. Mesmo quando soava a Coimbra e depois quando soava a Lisboa e a Portugal, havia sempre, por exemplo, na minha opinião, e na dele, há muita música renascentista naquelas peças. Há quem fale no barroco, é verdade. Portanto, os períodos musicais é muito difícil não há uma linha que separa um período musical do outro, não. Portanto, o Renascimento, o barroco, ok, eu aceito perfeitamente que também haja imagens do barroco na música de Carlos Paredes, mas há muito, de qualquer maneira, de música erudita e até na própria forma de composição. Posso falar disso? Ele tem fundamentalmente, basicamente, o Carlos Paredes tem duas formas de composição. Uma é o modo canção, ou seja, vocês veem o que é uma canção popular, que, portanto, temos um tema, depois repetem o tema com outra letra, depois vem o refrão, não é? Depois voltam ao tema inicial com outra letra ainda, repetem com outra letra ainda e depois voltam ao refrão, que é exatamente igual. Portanto, isto é uma estrutura normal de uma canção popular. Por exemplo, o Verdes Anos é um exemplo magnífico para se perceber estas duas formas de criação no Carlos Paredes. A segunda versão que ele fez, que foi aquela que é mais conhecida, que é o que está no LP Guitarra Portuguesa, é na forma canção. Ou seja, ele apresenta um tema, depois desenvolve o tema, por acaso esse desenvolvimento é original, ele não o gravou em mais nenhum sítio da obra dele, depois volta ao primeiro tema, repete o segundo e acaba com o primeiro. Ou seja, em termos de esquema, temos A, B, A, B, A. Ok? É este. Outra forma de composição dele, que é na forma variações, é uma sucessão de quadros melódicos que nunca se repetem. Em relação, por exemplo, ao Verdes Anos, essa versão que se chama Despertar, e está no segundo EP, que é precisamente a banda sonora do filme Verdes Anos, ele tem o esquema é assim, A, B, C, D, E, F, G. Ou seja, 7 quadros melódicos, todos diferentes, que nunca se repetem de princípio ao fim. Portanto, é de facto, ouvir essas duas versões do Verdes Anos é muito importante para se perceber, de facto, basicamente, os dois processos básicos de composição do Carlos Paredes. Por falar em Verdes Anos, há uma relação grande dele também com encomendas para cinema, para teatro, para bailado, Vasco Lencampo, o Paulo Rocha, etc. E isso é também presente no livro, na maneira como é abordada essa ligação do Carlos Paredes a esses universos, que de algum modo, por exemplo, é extraordinário no caso dos filmes do Paulo Rocha. A relação foi que a certa altura o Paulo Rocha já estava a montar o filme mais de acordo com a música do que o contrário, não é? Não foi o Carlos Paredes que estava a compor para uma cena.
era ele que estava a filmar para uma música, não é? A filmar, quer dizer, a montar para uma música. Isso é um processo curioso, não é? É muito curioso, é outro aspecto do processo criativo dele, que é muito importante. Ou seja, ele quando começou a compor com 12 anos. E com 12 anos compôs aquela coisa inacreditável chamada Movimento Perpétuo. Ainda hoje me interrogo como é que uma criança de 12 anos compõe uma peça daquelas. Mas esse tipo de composição ele não se baseava, não se inspirava em nada do real. Digamos que se inspirava no abstrato, na música, apenas na música, na música pura. A certa altura, e foi sempre assim que ele compôs, sempre com a sonoridade de Coimbra. A certa altura é convidado primeiro para fazer a banda, uma canção para um documentário sobre filigranas, e depois é convidado para fazer a banda sonora do filme Verdes Anos. E então ele começa a perceber que é muito mais, para ele é muito mais gratificante compor sobre a realidade, sobre situações, sobre pessoas, e então a partir daí compõe sempre assim. E quando não tem encomendas para cinema, para teatro, para bailado, foi tudo, ele compôs música para essas três áreas da arte, ele próprio inventava, criava as situações que ele queria transmitir através da música, como é o caso do que já falamos do Ouro e o Trigo, a suíte do Ouro e o Trigo que ele dedicou ao Alentejo no tempo da ditadura. Há também nessa relação dele com esses três campos da arte, uma outra coisa que é, na própria expressão que ele tinha, uma fusão ou uma passagem entre o urbano e o rural, também, não é? Ou seja, muito mais do urbano, que era o seu ponto de partida, o seu ponto de vista, mas abrangendo a criança dos camponeses, essas coisas assim, tem a ver também com o olhar urbano sobre uma paisagem rural, digamos assim, que era circundante, aliás, à cidade de Lisboa à época. Pois isso é curioso, porque esse aspecto é muito importante, porque quando ele compõe a banda sonora dos Verdes Anos, a história, o que é a história do filme? É um rapaz e uma rapariga que vêm de diferentes pontos da província para Lisboa e depois confrontam-se com as dificuldades que toda essa gente se defrontava aqui na grande cidade, aqui no Porto e em Coimbra, etc. E então eles apaixonam-se, depois vivem uma grande paixão, depois há os ciúmes e o senhor assassina a namorada. Esta é, digamos assim, a história do filme. Outra coisa que tem muito interessante nisto é que ele afasta-se da sonoridade de Coimbra. E lá está. Ele, para contar esta história, tem que fazer música que soa a Lisboa, mas tem que fazer música também que soa à província. E aí está, ele que sempre assumiu que nunca se inspirou na música de tradição oral, na música tradicional, mas ele de repente tem estes dois aspectos. Umas vezes começa com citações da música tradicional e depois vai para o seu estilo próprio da música urbana, outras vezes começa com o tema com música urbana e de vez em quando aparecem assim uns pingos da tradição oral pelo meio da música. Mas ele sempre definiu claramente que a música dele era urbana, não era rural. Embora de facto a música rural apareça, assim como Coimbra. Ele, ao contrário, por exemplo, de José Afonso, ele não rompeu completamente com Coimbra. É verdade que os temas soavam a Lisboa, soavam a Portugal, mas apareciam sempre lá reminiscências de sonoridades de Coimbra. E até há temas, ele tem temas mesmo no meio desses que soam a Coimbra. Também que tem a ver com tradições urbanas que ele queria retratar através da música. E, portanto, uma ou outra tema em que são... Mas, fundamentalmente, o que é, agora vou falar já do final, porque de facto, ele foi-se afastando de Coimbra. E a questão do último trabalho dele, do último álbum, chamado A Canção para Titi, é emocionante aquilo, porque ele já estava com problemas. Aquilo foi gravado em 1990, ele foi internado em 1993, portanto ele já tinha problemas mecânicos. Teve uma grande dificuldade em gravar aquelas 6 peças para esse álbum. O Rui Vieira Neri conta isto muito bem, porque foi ele que selecionou as peças que foram publicadas,
ele ouviu tudo o que ele gravou, não é? E depois transmite-nos o esforço que ele fez, a quantidade de takes que foram deitados ao lixo, porque não prestavam, e depois aquilo que foi aproveitado. E o que se nota das pessoas que falam deste disco é que bom, ok, foi o que ele pôde fazer. E essa ideia é que está errada. Eu tinha um bocado essa ideia e agora mudei-a completamente. Aquele disco não foi o que ele pôde fazer. Aquele disco é uma obra-prima. É uma coisa fantástica e que tem passagens bastante difíceis, apesar das dificuldades que ele teve. Ou seja, aquilo que ele conseguiu fazer bem e que foi aproveitado para o disco, aquilo é uma obra-prima. Mas depois há outro aspecto incrível, que foi isso que me emocionou. É que ele passou aquela obra toda dele a afastar-se de Coimbra. E de repente volta a Coimbra. Aquilo é só Coimbra. São, do ponto de vista temático, são os sítios que ele gostava de Coimbra, são as pessoas que ele amava em Coimbra, a tia, a mãe, etc. Mas o som também é Coimbra. Ele volta absolutamente a Coimbra. Isso é que é estranho. Ele sabia de certeza que aquele era o último disco que estava a gravar. E então ele quis morrer em casa, em Coimbra. E foi só com Coimbra que ele acabou. E a partir daí, de facto, ele ainda viveu 14 anos, não é? Desde que gravou essa parte, mas, de facto, o Carlos Paredes acabou ali, na canção Patiti. Por falar em Coimbra, já agora para não nos desviarmos desse universo, uma das surpresas que me disse que teve todo este trabalho de pesquisa para o livro que temos aqui, foi o papel do Artur Paredes, não é? Já agora, gostava de ouvir. Neste livro há coisas que eu descobri de novo e há coisas que eu tive que me retratar. Ou seja, eu tinha feito apreciações erradas e retratei-me neste livro. E é precisamente em relação ao pai dele, ao Artur Paredes. O Artur Paredes é consensual que o Artur Paredes revolucionou a guitarra de Coimbra, sobre todos os aspectos. A técnica, o próprio instrumento, ele em colaboração com os construtores Grácio, ele chegou ao modelo mais perfeito da guitarra de Coimbra, e depois musicalmente, a forma como ele acompanhava o fado de Coimbra, a forma como ele dialogava com o cantor, depois os aspectos instrumentais das canções, portanto a introdução da canção, o solo intermédio, o solo final, tudo isso ele fez tudo de novo, tudo diferente. E o Carlos Paredes aproveitou isso tudo, a técnica, tudo que ele ia aprender. O pai pouco lhe ensinou a pôr as mãos no braço da guitarra e pouco mais. Mas o Carlos Paredes aprendeu tudo com ele a ouvi-lo tocar e a acompanhá-lo, até a acompanhá-lo para ele fazer as variações. E então o Carlos Paredes, nesse aspecto, aproveitou toda a herança do pai. Só que fez uma coisa que em termos de criação, em termos de composição, ele suplantou largamente o pai. E isto levou a muita gente e levou a mim também a pensar que o pai era, digamos, fez aquilo tudo, foi fantástico tudo o que ele fez, mas enquanto criador não tinha nada de especial. E essa foi a opinião que eu mudei ao ouvir um CD que foi editado, acho que em 2003, em que foi remasterizado os dois discos que ele editou acompanhado pelo filho em 57 e depois repetiu em 61, e é a partir desse disco que eu percebi que de facto o Artur Paredes não era um compositor nada comum, é um compositor extraordinário, simplesmente o filho era do planeta e de facto fez muito melhor que ele. E quem define muito bem a situação com a sua sabedoria, há quem diga que o José Afonso não sabia música, é errado, não se pode dizer que o José Afonso não sabia música. Pode dizer-se que o José Afonso não tinha formação musical, que é diferente. Música sabia muito, sabia até muito mais que muitos licenciados em música. Mas o José Afonso define em 6 ou 7 palavras exatamente a situação correta e justa acerca dos dois. Ele diz assim, ele conheceu o Carlos Paredes naquele célebre concerto em Grândola, em que ele, na véspera, tinha composto o Cantar Alentejano, da Catarina, ofereceu àquela associação a canção, e foi ao ver a democracia que existia naquela associação, que ele se inspirou para criar, para compor o Grândola Vila Morena, que sabemos todos o que é que deu depois essa canção.
E então o José Afonso ficou entusiasmadíssimo com o Carlos Paredes. E quando chegou a casa escreveu aos pais a dizer que tinha conhecido o Carlos Paredes, que era extraordinário, e depois diz estas palavras: o filho é ainda melhor que o pai. E aqui, neste ainda, está tudo dito. Ou seja, o pai de facto era extraordinário, o Carlos Paredes ainda era melhor que o pai. Há outro, para falar em músicos, e agora falando, depois de falar no Artur Paredes, há dois músicos que são de algum modo essenciais para o período todo em que o Carlos Paredes andou pelos palcos a tocar e a gravar, que é o Fernando Alvim, primeiro, e depois, numa segunda fase, a Luísa Amaro, embora o Fernando Alvim voltasse também a gravar com ele em discos. Aliás, há discos em que tocam os dois, não é? Um numa faixa, outros noutra. Como é que viu o papel de ambos na relação com a obra do Carlos Paredes? Pois, o Fernando Alvim foi importantíssimo. Porquê? Porque no início o Carlos Paredes tinha uma noção de harmonia muito, muito primária mesmo. E ele fazia aquilo de ouvido. Portanto, ele tinha a melodia que queria tocar e de vez em quando ia fazendo rasgueados quando está a harmonia dessa música. Mas quem construiu a mesma harmonia da música dele foi o Fernando Alvim. O Fernando Alvim tinha tocado guitarra jazz e da música brasileira. Ele foi das primeiras pessoas em Portugal a apaixonar-se pela música brasileira, por aqueles acordes dissonantes que ele ia introduzindo na música do Carlos Paredes, muito a propósito, sempre com a concordância do Carlos Paredes. Mas aqui havia outra coisa. Depois, a Luísa... pois é esse aspecto. A Luísa Amaro, o Fernando Alvim sofria de uma doença da coluna que eu convivi com ele algumas vezes e ele tinha muita dificuldade em mover-se, estava muito preso, era relativo a essa doença. E isso provocava-lhe desconforto a tocar e principalmente as viagens. Eles tocaram em todo o mundo, o Carlos Paredes e o Fernando Alvim, e isso provocava-lhe muito desconforto, e ele pediu ao Carlos Paredes para o substituir. O Carlos Paredes convidou um senhor que estudava guitarra clássica no Conservatório de Lisboa e que era colega da Luísa Amaro. Esse senhor também tinha certas dificuldades. A Luísa Amaro, que tinha ouvido o Carlos Paredes em discos, aproveitou a oportunidade para conhecer o Carlos Paredes, pediu ao colega, e num ensaio em casa desse colega, ela foi assistir e conheceu o Carlos Paredes, tocou. O Carlos Paredes gostou muito da maneira que ela tocou peças clássicas, e então, numa altura em que nem o Fernando Alvim, nem esse senhor podiam acompanhar o Carlos Paredes num concerto, ele telefonou à Luísa Amaro e convidou-a para acompanhar. De uma vez, depois aconteceu outra vez, entretanto ela já tinha um repertório, já tinha 10, 12 canções, temas para o acompanhar, e a partir daí passou ela a acompanhá-lo mesmo oficialmente, embora o Fernando Alvim tivesse continuado a acompanhar. Qual foi, digamos, o acrescento que a Luísa Amaro, ao contrário do Fernando Alvim, que teve uma importância muito grande na concepção harmónica da música do Carlos Paredes e rítmica, a maneira como o ritmo que ele usava na viola, portanto, o que dava um movimento extraordinário à música do Carlos Paredes, e a Luísa Amaro era mais sóbria, mas tinha uma vantagem em relação ao Fernando Alvim, que era poder acompanhá-lo em música clássica. E embora ele não tenha gravado nada disso, mas ele em concertos tocou Mozart, Beethoven, transcrições para guitarra, e que era acompanhado tranquilamente pela Luísa Amaro. Não é? Também é engraçado outro aspecto, é que eles, tanto um como o outro, conheciam o Carlos Paredes de tal forma que ele nos surpreendia. Ele nunca tocava a mesma coisa da mesma maneira, e eles nunca eram surpreendidos. Por exemplo, naquelas peças, aquilo que eu falei na forma de variação, em que ele vai encadeando quadros melódicos diferentes, sempre inopinadamente, ninguém o surpreendia. Já, por exemplo, naquele disco que ele gravou com o Charlie Haden, que era um contrabaixista fantástico de jazz americano, não é? Nota-se perfeitamente quando ele muda de quadro melódico, inopinadamente,
nota-se perfeitamente no Charlie Haden ali 2 segundos a adaptar-se ao novo, à nova prenda que o Carlos Paredes lhe tinha apresentado. Há outra coisa que a Luísa Amar também disse publicamente, que é o Carlos Paredes sabia ler pauta, não é? Portanto, há muita gente que pensa que ele tocava de ouvido ou coisa assim, mas ele sabia ler pautas. Acho que uma vez iam a passear por um sítio onde havia uma pauta na parede, a fazer decoração, e ela disse, aqui uma pauta e tal. E ele começou a cantá-la logo, assim de imediato. Portanto, ele lia pauta, ou seja, ele e ela tinham essa vantagem de poder ler música escrita e, portanto, não havia, que é uma coisa que muitos músicos da música popular não fazem ou não têm, por não terem tido essa formação, mas que todos os músicos da área clássica fazem, não é? Claro, se não há dúvida nenhuma. Não havia hipótese de trabalharem. Bom, ao fazer este livro, ao fazer uma nova busca nas coisas do Carlos Paredes, ao voltar ao universo do Paredes para fazer este livro, quais foram as maiores surpresas que o Otávio teve? Bom, eu já disse 2. Portanto, foi o Artur Paredes, sem dúvida, o último disco do Carlos Paredes, que vale a pena ouvir. Aquilo é de facto uma coisa extraordinária. E esqueçam que ele tinha limitações, porque isso não afetou absolutamente nada a música que ele ali tem. Agora, mais surpresas. Bem, eu tenho uma surpresa que não tem muito a ver, eu não sei, eu não a contei no livro, porque eu contei-a no segundo livro que escrevi sobre José Afonso, um livro que trata da correspondência entre o José Afonso e o Rui Pato. E o pai do Rui Pato. Enquanto isto tudo durante o período em que o Rui Pato acompanhou o José Afonso, o Rui Pato não conhecia essa correspondência, só conheceu quando o pai morreu e ele foi ao jornal onde o pai trabalhava buscar as coisas do pai. E nessas cartas tinha, a propósito do que eu vos falei do concerto em Grândola, o José Afonso diz ao pai do Rui Pato que estava o Carlos Paredes foi acompanhado pelo Fernando Alvim, que levanta problemas, o Fernando Alvim é um pequeno burguês e que levanta problemas e, portanto, não quer encarar a hipótese do seu filho passar a acompanhar. Ele propôs ao Carlos Paredes ser acompanhado pelo Rui Pato. Isso nunca aconteceu, o Rui Pato nem sequer teve conhecimento disso, só depois na morte. Quando li essa carta, entrei em choque. Assim, como é que eu vou falar disto? Eu não posso dizer que não li isto, não é? Tenho que falar disto, e lá falei, de uma maneira ou de outra. E é engraçado, porque pequeno-burguês, todos eles eram pequeno-burgueses, como nós somos. E o pequeno-burguês naquela altura, portanto em 1967 ou 64, era a pessoa que não se interessava pela situação política. Andava nas nuvens e chamava-se... Essa foi uma grande surpresa que eu encontrei em relação com o Carlos Paredes. Está relacionada de alguma maneira com... Está toda relacionada com o Carlos Paredes. Se me derem um bocadinho de voz... Em relação a este livro também há uma série de surpresas que são a parte da fotografia, que dos 3 grandes fotógrafos que tiveram a oportunidade de participar neste livro, e uma das fotografias que eu gostava, enquanto estava o Otávio a falar, vi uma que retrata bem aquilo que o Otávio sentiu, acredito eu, que essa imagem do Carlos Paredes a tocar. Eu nunca tive o privilégio de assistir a um concerto dele ao vivo, já há vários vídeos, e a imagem dele a tocar e a abanar a cabeça ao mesmo ritmo. Há aqui uma fotografia, há várias fotografias que quem tiver a oportunidade de ver é o Carlos Paredes, não só como artista, ele mesmo, ele consegue atrair outras pessoas a terem esse lado artístico, e os fotógrafos nestes trabalhos conseguiram fazer isso. Inácio Lugero, quem foram os 3? Augusto Cabrita, que fotografou muito, sim, e até para cá para e Luís Paulo Moura, exatamente. E a fotografia que eu gostava de mostrar, aqui tem com a Luísa Amar, a que eu tinha gosto de mostrar, vou passar aqui. Precisamente essa ideia, é uma fotografia, mas retrata também muito essa parte do movimento, a ideia da cabeça, e tem muitas outras aqui é um livro recheado de imagem, é som, é movimento, consegue fazer um retrato
completo de Carlos Paredes, penso eu. Já agora, outra surpresa. Foi, de facto, uma coisa não tem alguma importância. Ele, pelo menos em 2 entrevistas, ele diz que no início da carreira dele e do José Afonso há um certo paralelismo. Há um paralelismo entre a carreira dele e a do José Afonso no início. Aquilo ficou-me na cabeça e eu fui ouvir. Fui ouvir de um e do outro. E, de facto, o que é que se passa? Em 1962... O José Afonso gravou aquele EP com 4 canções, que tem O Menino Doiro e O Lago do Breu. O Lago do Breu é a primeira canção de conteúdo social do José Afonso. E o Carlos Paredes gravou temas que compôs na adolescência, portanto, ligadas a Coimbra. Tanto um como o outro fizeram, digamos, 2 discos em que pretendiam mesmo fazer uma canção de Coimbra renovada. Ou seja, era uma canção nova, não existia em lado nem canto nenhum de Coimbra, aquele tanto de um como do outro, mas soavam, tanto um como o outro, soavam a Coimbra, quanto baste. Okay? No ano a seguir, 1963, o José Afonso gravou Os Vampiros e O Menino do Bairro Negro, e a mais 2, e o Carlos Paredes gravou a banda sonora dos Verdes Anos. Ou seja, tanto um como o outro afastaram-se de Coimbra. Para uma música de cariz nacional e nunca regionalista, como foi um bocado os primeiros EPs. Portanto, eu penso que quando ele fala que havia um paralelismo nas 2 carreiras, eu penso que era a isto que ele estava a referir, mas posso estar enganado, é evidente. Provavelmente por falar em José Afonso e por falar em cantar, há uma outra história que ele conta, eu não me lembro em que faixa é, por isso podia dizer para pôr em voz alta, mas conta-se brevemente. Ele conta à audiência do Carlos Alberto que ele cantava quando era novo e tal, ia a festas, convidavam para cantar, ele cantava. Ele tinha um repertório muito limitado, cantava só umas coisas, cantava muito o fado hilário. Ele gostava de cantar o fado hilário porque entusiasmava-se com aquele final, quando levantava a voz e ficava todo satisfeito com aquilo. E ele cantou tantas vezes o fado hilário que a dada altura, ele conta, houve um tipo que chegou, já estava farto daquilo e veio ao pé de mim e disse: se voltas a cantar o fado hilário, dou-te um tiro na cabeça. E ele disse: é o que vale estas coisas para nos porem na ordem. Nunca mais cantei o fado hilário nem coisa nenhuma. Portanto, ele cantou na juventude, coisa que muita gente não saberá, mas depois largou rapidamente o canto, como largou também o piano, apesar de, parece que ele tocava muito bem, não é? E o violino, por outras razões, também passou por isso tudo e agarrou-se à guitarra. E cantou num grupo coral. Num grupo coral, exatamente. Que é uma faceta do Carlos Paredes que muita gente não acha que ele nasceu já colado à guitarra, mas, claro, como toda a gente, teve outras coisas, não é? Na sua evolução e na sua chegada à música. Bom, provavelmente é melhor passarmos à altura das perguntas. Se alguém quiser falar com o Otávio, perguntar alguma coisa sobre o livro, ou ao Albano, sobre a edição, para não estarmos só aqui a falar nós. Alguém quer perguntar alguma coisa a eles? Ao Otávio ou ao Albano? Ou fazer alguma observação, por favor? Tanto faz. Estejam à vontade, porque vamos aqui em uma conversa. Portanto, Bom, se ninguém quiser mesmo fazer nada, acho que podíamos terminar por aqui, agradecendo a presença de todos e a vossa paciência para nos escutar. Muito obrigado, Otávio, muito obrigado, Albano. O livro faz, de facto, jus à arte e à vida do Carlos Paredes, e no ano do centenário é uma peça que eu acho que vai ficar e que vai marcar, enfim, todo este período pela nossa frente que ainda temos para celebrar a música e a obra do Carlos Paredes. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.